Oi, pessoal! Este tutorial vai apresentar os novos e poderosos recursos da abordagem de animação Face Puppet do iClone 8. Usuários experientes do iClone 7 já conhecem o sistema, mas há alguns conceitos novos importantes com os quais vale muito a pena se familiarizar. Estou começando aqui com um dos novos personagens de demonstração derivados de escaneamento da Realusion, o Kevin. E ao ir para o painel de modificação de animação, eu abro a já conhecida interface do Face Puppet, com a lista de conjuntos de controle facial completo disponíveis à esquerda e a interface de seleção de recursos individuais à direita. O perfil facial do avatar é exibido no topo, então o modelo Kevin aqui está usando atualmente o CC4 Extended. E o perfil determina quais controles estão disponíveis para uso com as expressões atuais. Cada conjunto de controle é uma pasta que contém controles individuais para serem selecionados abaixo, e você pode ver dicas de ferramenta para os controles passando o mouse sobre cada miniatura. Você também vai perceber que, ao selecionar um controle de face completa, será exibido quais partes do rosto estão ativas na interface de recursos individuais. Falarei mais sobre isso depois, mas primeiro quero apresentar os novos controles que funcionam com os perfis CC4. É muito importante testar o Face Puppet fazendo uma pré-visualização antes de gravar, então, para explicar os novos controles, vou passar por eles passo a passo, pré-visualizando cada um deles. O primeiro conjunto oferece diferentes combinações de olhos, sobrancelhas e controles de rotação da cabeça, especificamente para focar em onde o personagem está direcionando sua atenção. Você vai perceber que esses controles são úteis não só para animação facial em close, como esta, mas também para cenas maiores e em combinação com técnicas como as novas ferramentas do Motion Director. Os 6 controles do primeiro conjunto oferecem uma abordagem sistemática para o foco do personagem, que pode ser usada como alternativa ou em combinação com as restrições de olhar do painel de modificação. Os 2 primeiros controles à esquerda proporcionam foco dos olhos com leve rotação da cabeça, com e sem movimento das sobrancelhas, enquanto os 2 do meio combinam olhos com rotação completa da cabeça, novamente com e sem sobrancelhas. E os 2 últimos mantêm o foco dos olhos para frente enquanto giram a cabeça, também com e sem movimento das sobrancelhas. Agora, se você achar que um controle específico está muito fraco ou muito forte, sempre pode usar o controle deslizante de intensidade global aqui à direita. Mas, enquanto continua a demonstrar os controles, repare que quanto maior a distância entre o cursor do mouse e o centro do guia do Face Puppet, mais intensa será a expressão gerada. Por isso é muito importante fazer uma prévia, testar os controles do Face Puppet antes de gravar, para conseguir avaliar tanto a intensidade quanto a velocidade com que você quer controlar o rosto usando o mouse. Então, o primeiro conjunto de controles oferece diferentes maneiras de direcionar a atenção do personagem, seja para a câmera, outro personagem ou um objeto na cena. E, em termos de fluxo de trabalho, não é uma regra, mas pode ser um ponto de partida útil na hora de planejar a animação. O próximo conjunto de controles oferece maneiras de inserir rapidamente conteúdo emocional por meio de expressões no Face Puppet, e você pode perceber imediatamente que mais partes do rosto são indicadas quando esses controles são selecionados. Observando o primeiro controle, a dica de ferramenta descreve 4 emoções com a boca fechada, o que significa que cada eixo, para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda, vai acionar uma emoção diferente, e a boca permanece fechada. Então, o movimento para cima representa felicidade, para baixo tristeza, para a esquerda medo e para a direita raiva, junto com o foco fixo dos olhos e um leve movimento da cabeça. Esse perfil é ideal para manipulação rápida de fantoches, permitindo bloquear o conteúdo emocional rapidamente antes de detalhar e polir mais. E, como a boca permanece sempre fechada, isso não interfere na sincronização labial. O segundo controle desse conjunto oferece uma maneira rápida de animar um personagem concordando ou discordando, junto com expressões faciais. Assim, mover o mouse na diagonal para o canto superior esquerdo faz o avatar sorrir e acenar com a cabeça, enquanto mover na diagonal para o canto inferior direito faz o avatar franzir a testa e balançar a cabeça em negação. Os próximos 4 controles do segundo conjunto também oferecem novas abordagens alternativas de manipulação facial, que podem ajudar a construir rapidamente a animação facial. Cada um desses é um controle de emoção facial completa, incluindo um leve movimento de cabeça e foco fixo dos olhos para frente, onde mover o mouse para cima e para a esquerda mantém a boca fechada, o que pode ser mais útil durante a sincronização labial, ou mover o mouse para a direita abre os lábios, e para baixo abre tanto os lábios quanto o maxilar.
Esses 4 controles, da esquerda para a direita, são rotulados como alegria e encantamento, raiva ou fúria, desprezo, nojo e choque ou horror, respectivamente. E eles são mais indicados para clipes curtos e edição de sequências em que são necessárias expressões faciais mais intensas. Mas, novamente, lembre-se de que movimentos menores do mouse, assim como o controle de intensidade, podem ser usados para efeitos mais sutis. Passando para o terceiro conjunto de novos controles de face completa, esses combinam giros completos de cabeça junto com o foco frontal dos olhos, da mesma forma que alguns controles do primeiro conjunto. A diferença é que o terceiro conjunto combina expressões emocionais com os giros de cabeça, seguindo a convenção já estabelecida pela Realusion de usar 6 emoções primárias: felicidade, tristeza, raiva, nojo, medo e surpresa. Como a rotação da cabeça é uma parte importante desses perfis, eles podem ser menos práticos do que outros durante a dublagem labial e talvez sejam mais úteis entre as sessões de fala. Agora, como você pode ver, combinar giros completos de cabeça com expressões emocionais realmente produz uma animação bastante abrangente, e pode parecer que controles assim são tão específicos que poderiam ser difíceis de usar na prática. Mas esse não é o caso, já que eles podem, é claro, ser editados e remixados em outras passagens de animação. O que esses novos controles realmente oferecem são várias maneiras e fluxos de trabalho alternativos para produzir animação de face puppet, seja começando pela atenção do personagem, pelo foco dos olhos e da cabeça, ou rapidamente esboçando sequências mais completas de expressões faciais para criar conteúdo emocional, ou ainda mesclando as duas abordagens. Seguindo adiante dos novos conjuntos de controles, os perfis faciais CC4 Extended padrão também vêm com controles de face puppet CC3 Plus atualizados, tanto para expressões faciais completas quanto para partes do rosto. As expressões de rosto completo com mandíbula fechada e mandíbula aberta novamente oferecem a abordagem das 6 emoções, com variações de boca entre lábios e mandíbula fechados ou abertos, mais uma vez para serem usadas durante e entre as sequências de sincronização labial. Você vai perceber que esses controles de rosto completo não incluem olhos ou rotação da cabeça. Então, por padrão, essas expressões são projetadas para serem combinadas com movimentos adicionais nessas partes. E agora, olhando para os conjuntos de controles de partes, eles também foram atualizados do CC3 para aproveitar ao máximo os novos conjuntos de expressões do CC4. Assim, novas expressões foram combinadas aos controles sempre que possível. A atualização das expressões também incluiu a ampliação dos controles de piscar, onde agora qualquer expressão que inclua a seleção dos olhos pode usar o clique esquerdo do mouse durante o face puppet como um método para ativar piscadas rapidamente. Então aqui, voltando ao primeiro controle de rosto completo, clicar com o botão esquerdo enquanto usa o face puppet vai acionar piscadas. E isso vai funcionar para qualquer controle onde os olhos estejam visivelmente selecionados. E além dos controles já conhecidos, como piscar e semicerrar os olhos, você também vai encontrar variações de expressões vesgas, além de dilatação e contração da íris, que são específicas das novas expressões no perfil estendido do CC4. É importante entender que os controles de partes do rosto foram projetados para serem combinados com outras partes animadas, e que, isoladamente assim, esses controles servem apenas como blocos de construção para criar novas animações faciais, assim como para editar animações já existentes. E à medida que você explora os controles do face puppet, especialmente com avatares que utilizam o perfil estendido do CC4, vale a pena considerar o quão abrangente é essa abordagem de manipulação facial e como é simples usar esses controles individuais, seja no nível de animação completa da cabeça e do rosto, ou trabalhando com partes individuais como esta. E você vai encontrar novos controles, como deglutição e contração do pescoço, além de um novo controle de translação da cabeça, e 2 novos conjuntos de controles específicos para personagens, que foram otimizados para funcionar com seus perfis faciais estendidos personalizados. Mais uma vez, esses controles oferecem variações nos movimentos de cabeça, foco dos olhos, assim como expressões faciais, desta vez configurados para serem mais individuais e específicos para o rosto de cada personagem. Agora, os controles completos de rosto são apenas um lado das capacidades do face puppet. O outro lado é a seleção de recursos individuais. Assim, usando a ferramenta borracha para desmarcar as partes atualmente selecionadas e depois selecionando um recurso, isso fornece outro conjunto de controles para esse recurso.
Mas a grande diferença entre os conjuntos de controle de rosto completo e as seleções de recursos individuais é que, ao usar os controles de rosto completo, você os utiliza um de cada vez, enquanto a abordagem de recursos individuais permite combinar diferentes controles em múltiplos recursos ao mesmo tempo. Assim, em vez de ficar limitado a usar um controle específico para uma gravação de animação, você pode misturar e combinar várias seleções de recursos individuais com diferentes controles para produzir os efeitos de animação que deseja, de forma controlada. E aqui, embora eu esteja apenas usando seleções de olhos e sobrancelhas para produzir efeitos específicos, é claro que você pode selecionar e combinar recursos em todo o rosto, se quiser. Mas é importante perceber que você também pode usar seleções de recursos individuais em combinação com os controles de rosto completo. Então, voltando a um dos controles de rosto completo que demonstrei anteriormente, você pode ver que ao selecionar o controle de rosto completo, são mostradas quais partes do rosto estão ativas na interface de seleção de recursos individuais. Elas ficam destacadas em um tom de verde pastel. E se eu fizer uma seleção de recurso individual, você pode ver que o destaque fica mais brilhante e os controles de recursos individuais ficam disponíveis logo abaixo. Agora, você pode voltar ao controle original de rosto completo usando o botão de reverter à esquerda. Mas ao adicionar uma seleção de recurso individual, isso sempre vai sobrescrever o controle de rosto completo atual na parte selecionada. E se você não quiser adicionar um recurso individual, mas quiser mascarar uma parte em um controle de rosto completo para que ela permaneça inativa durante uma passagem de animação, basta clicar novamente no recurso individual selecionado para mascarar essa parte. Então, é um clique único em uma parte destacada de um controle de rosto completo para sobrescrevê-la com um controle de recurso individual, e outro clique para mascarar totalmente essa parte. Claro, para mascarar rapidamente, basta dar um clique duplo. E só para resumir, em termos de abordagens de controle, você pode usar controles de rosto completo ou seleções de recursos individuais como métodos independentes, ou pode combiná-los, além de mascarar partes nos controles de rosto completo. Então, tenho certeza de que você vai perceber que existem muitas combinações e possibilidades de controle facial dentro da abordagem atualizada do FacePuppet no iClone 8. Até agora, tudo o que fiz foi demonstrar os diferentes controles usando a pré-visualização em tempo real do FacePuppet. E como eu disse antes de gravar com o FacePuppet, é realmente importante testar os controles para que você possa avaliar como vai usá-los durante a gravação e ter uma noção de como as coisas vão funcionar. Para finalizar, vamos passar rapidamente pelos princípios básicos da gravação com o FacePuppet. Eu poderia começar do zero, mas vou começar aqui com a sequência de animação padrão que usei anteriormente e usar o FacePuppet para mudar o que está acontecendo na sequência existente. Decidi que quero mudar a animação dos olhos e substituí-la para que o Kevin olhe ao redor de uma forma diferente. Eu poderia fazer isso usando o recurso solo, mas aqui vou usar o controle completo de olhar dos olhos no rosto inteiro. Você pode ver que agora os olhos estão destacados. Em seguida, eu mudo o modo de gravação do FacePuppet de mesclar para substituir, porque quero substituir a animação dos olhos. E enquanto faço a gravação, enquanto o resto da animação permanece igual, estou usando o mouse para redirecionar o olhar do personagem e, nesse processo, sobrescrevendo os quadros-chave originais dos olhos. Portanto, o modo substituir literalmente substitui qualquer animação existente na parte ou partes que estão atualmente selecionadas. É uma forma de editar partes do rosto de maneira controlada, como trilhas separadas na linha do tempo, e você pode fazer isso em qualquer parte do rosto e da cabeça do personagem. E não importa como a animação atual foi criada, seja por captura de movimento, quadros-chave ou uma sequência criada totalmente pelo FacePuppet. Você pode substituir as partes, seja olhos, sobrancelha, nariz, bochechas, boca, queixo ou a animação da cabeça. Você pode substituir todas elas da maneira que quiser. O modo de substituição do FacePuppet permite exatamente isso, substituir a animação. Já o modo de mesclagem permite que você adicione a animação existente. Ele combina novos valores de expressão com a trilha já existente, sem remover nada do que já estava lá. Então aqui, estou adicionando uma animação de queixo e boca, que está sendo combinada na trilha já existente. Se eu tivesse usado o modo de substituição aqui, os lábios teriam parado de se mover. Mas como estou usando o modo de mesclagem, nada da animação existente está sendo perdido. Você pode ver como a boca continua tão expressiva quanto antes, apenas com a adição do movimento natural de abrir e fechar o maxilar ao longo da sequência.
Os modos de mesclagem e substituição do Face Puppet são ferramentas muito poderosas para editar clipes já existentes. Mas, é claro, você sempre pode começar uma nova animação com o Face Puppet se quiser, mudando o modo de gravação para novo. Aqui, eu seleciono um dos perfis de rosto completo, e em qualquer ponto da linha do tempo, posso simplesmente sobrescrever o clipe existente com a nova animação. E, neste caso, tudo do clipe anterior foi sobrescrito de uma só vez. Mas, como você pode ver, há um salto considerável entre a animação original e o novo clipe criado. Então, para resolver isso, eu simplesmente dou um zoom na linha do tempo e ajusto a transição do clipe para suavizá-la. Então, para finalizar, só para mostrar como o processo de gravação do Face Puppet pode ser incrivelmente flexível, depois de criar um novo clipe no meio do clipe existente, vou usar o modo de substituição para trocar a animação dos olhos durante esse período de transição. Este tutorial abordou a abordagem atualizada do Face Puppet no iClone 8, incluindo os controles de rosto completo e de recursos individuais, e como eles podem ser usados juntos, além de como utilizá-los com os diferentes modos de gravação. Espero que tenha sido útil e obrigado por assistir.